Olá pessoal, eu sou o jornalista Willamis Júnior e vocês estão aqui no meu canal Pod News. E hoje eu não estou usando máscara, não é? Por causa que alguns inscritos falaram comigo e deram a sugestão de que eu não usasse. Eu estava usando a máscara para um incentivo das pessoas que não usam, que não têm o cuidado de usar a máscara e se proteger do novo coronavírus. Mas eu estou falando aqui sem a máscara para que vocês me escutem melhor e que fique uma comunicação mais fluida, não é? E é isso. Então, eu vou trazer aqui a primeira notícia do Pod News de hoje. O Senado aprovou nesta terça-feira, ontem no caso, o projeto que adia automaticamente provas que dão acesso aos concursos de graduação, entre as quais o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, está inserido. A aprovação não resulta automaticamente no adiamento do Enem. Isso porque o texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados para então ser enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas o, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se mostrou favorável à votação do projeto, não é? Que adia o Enem e aí provavelmente será aprovado também pela Câmara dos Deputados e encaminhado para o presidente Jair Bolsonaro. O presidente pode sancionar o texto integral, parcialmente ou simplesmente vetar, não é? O projeto foi aprovado com 75 votos a favor e um voto contra. O único senador que se opôs foi Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. O ministro da Educação se pronunciou hoje sobre isso e Abraham Weintraub, e ele afirmou que seria melhor que a data do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, fosse marcada para 30 ou 60 dias depois. Ele que a princípio se mostrava contra, não é, o adiamento do Enem, dizia que todos têm condições de participar do exame, agora se mostra favorável depois da pressão que foi imposta por políticos que têm um bom senso, não é? Ele se mostrou favorável. O único político que se opôs foi o filho do presidente Jair Bolsonaro. Como já era de se esperar, ele sempre adotando o discurso de meritocracia, porém não vive na realidade dos jovens estudantes que tem que passar por lutas diárias para poder estudar, não é? Tem que, antes de pensar em estudar, pensar em sobreviver. E aí, o Exame Nacional do Ensino Médio tem a possibilidade justa de ser adiada. Porque, convenhamos, no meio de uma pandemia, nem todos os alunos têm condições de participar do Enem. Nem todos os alunos têm. E isso é uma coisa óbvia, entendeu? A maioria das pessoas que estão em situação pobre não tem condições de ter um celular, de ter um computador. Então, como é que você vai ter justiça social nessa questão? O ministro da Educação, ele disse que, não tem de justiça social, mas convenhamos que a justiça social deve ser feita, deve ser analisada a condição social, a condição que cada pessoa vive, para que se exista uma justiça, para que a competitividade seja justa, não quem tenha mais condição financeira seja priorizado nessa corrida, vamos dizer assim. E que
pessoas pobres, pessoas de qualquer classe, pessoas de qualquer cor, qualquer orientação sexual possam estar inseridas no meio acadêmico e possam se profissionalizar para entrar no meio profissional. E agora vamos com a próxima notícia aqui do Pod News. Não é? O presidente Jair Bolsonaro informou ontem, na terça-feira, que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, assinará hoje, quarta-feira, um novo protocolo sobre o uso da hidroxicloroquina no enfrentamento do novo coronavírus. Segundo Bolsonaro, o protocolo vai prever que o remédio passará a ser indicado desde o aparecimento dos primeiros sintomas do novo coronavírus. O presidente deu as informações ao conceder uma entrevista em uma rede social. O presidente também fez uma piada com o fato e alegando que quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Meu amigo, é o seguinte, não temos um medicamento eficaz, cientificamente comprovado contra o novo coronavírus. Acho válido o uso da cloroquina, acho que deve ser adotada sim, se não tiver outra alternativa. Agora, se ela tiver estudos que comprovem que ela vai prejudicar mais o paciente, não é? A vítima contagiada pelo vírus, então não sou favorável. Agora, o presidente da República brincar com o fato de quem é de esquerda toma tubaína, quem é de direita toma cloroquina, ele está evidenciando que ele está levantando uma bandeira, simplesmente levantando uma bandeira política no meio de uma pandemia. Não dá para acreditar que o presidente falou uma coisa dessas. Não dá para acreditar. O presidente Jair Bolsonaro brincar com um fato desses não é uma coisa sensata na postura de um chefe de Estado. Não é uma coisa que ele deveria fazer. Dizer, esquerda toma tubaína, direita toma cloroquina. Simplesmente uma colocação totalmente equivocada do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. E que a cloroquina, se aprovada, possa suprir, não é, essa necessidade de medicamentos, mesmo que não seja cientificamente comprovado, já estamos tendo uma corrida contra o tempo para desenvolver medicamento, vacina e tudo mais. Então, nos resta ter a esperança de que a cloroquina resolva e que seja comprovada cientificamente. E vamos para a próxima notícia do Pod News de hoje, não é mesmo? Vamos falar sobre a Caixa Econômica Federal, que credita nesta quarta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família. E que receberam a primeira parcela até 30 de abril. Os primeiros a receber serão cerca de 5 milhões de beneficiários nessa situação, nascidos em janeiro até fevereiro. Então, temos que priorizar, não é, as pessoas que precisam do auxílio emergencial. Não acredito que você priorizar por datas seja a melhor opção. Você priorizar a pessoa pela situação financeira seja o mais correto, e fazer uma fiscalização mais acirrada, mais intensa, seja o mais correto, porque muitas pessoas que não precisam desse auxílio emergencial estão usufruindo dele, não é?
estão se cadastrando, estão entrando no meio e comprometendo o processo de todo o auxílio emergencial. Algumas pessoas que estão precisando são declaradas mortas, outras pessoas que precisam também são declaradas que estão em mandato, em exercício, como político, ou seja, coisas absurdas. E para esse tipo de coisa não acontecer, é necessário a contribuição de todos os brasileiros. A cultura do brasileiro é uma cultura que preza pelo individualismo, que preza pelo bem-estar próprio, mas no momento como estamos vivendo hoje, como uma pandemia, devemos pensar no próximo. E se alguém que adquiriu o benefício do auxílio emergencial e não precise, seria bom doar, não é, para alguém que precise, o valor total. Ou pelo menos distribuir cestas básicas para que pessoas que não têm como usufruir, pessoas em situação de rua, possam ter o direito, não é, de usufruir de um bem que é delas, mas que, de acordo com o governo, pela forma que é feito o cadastramento, essas pessoas não estão enquadradas, vamos dizer assim. E agora o Pod News vai falar sobre uma manifestação que foi convocada para esta quarta-feira. A manifestação contra as ações dos poderes públicos para o isolamento social devido ao coronavírus foi proibida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, TJPB. A justiça inclui na decisão qualquer outra manifestação em qualquer outro dia, horário e local de João Pessoa, enquanto os decretos estiverem vigentes, ou seja, enquanto os decretos estiverem sancionados, os decretos estiverem ativos, as manifestações estão proibidas. A justiça proibiu carreata, passeata ou qualquer tipo de aglomeração de pessoas que vá contra as medidas de isolamento social decretadas pelos governos estadual e municipal, incluindo uma que estava prevista para hoje, às 8 horas da manhã desta quarta-feira, no estádio Almeidão. Caso a decisão não seja cumprida, os organizadores deverão pagar uma multa de R$ 10.000 para cada integrante. Para fiscalizar, a Justiça oficiou o Comando Geral da Polícia Militar da Paraíba para que esteja no local, evitando a aglomeração e identificando os possíveis participantes e organizadores do evento. A PM deve comunicar as informações ao Ministério Público no prazo de 5 dias. Ou seja, alguns políticos estavam organizando manifestações em prol da retomada da economia aqui na Paraíba, e a resposta do governo da Paraíba veio à altura. A resposta veio pouco tempo depois. Estavam havendo muitas carreatas, estavam havendo muitas passeatas aqui na Paraíba. Uma que iniciou no apartamento do prefeito daqui de João Pessoa e terminou na granja do governador João Azevedo. Então, as pessoas não têm consciência de que esse momento de pandemia que estamos vivendo não é um momento de politizar, não é um momento de dizer é esquerda, é direita. Para se ter uma ideia, alguns países mais civilizados que o Brasil, não é, estão reunindo, e para ser mais exato, o país que está fazendo isso é o Chile. O Chile reuniu
vários ex-presidentes de seu país, não é? E o atual presidente para discutir medidas contra o novo coronavírus. Então, o que isso significa? Todos estão alinhados contra a pandemia. Lá não é momento de debater esquerda, direita, não é momento de debater, é para fazer isso, é para fazer aquilo, tal ideologia está priorizando isso, tal ideologia está priorizando aquilo. Então, é o que deveria ser posto em prática aqui no Brasil e aqui na Paraíba também. O que vemos aqui é uma politização no meio de uma pandemia. Pessoas aglomerando, fazendo carreata, andando no meio da rua em grande número para fazer uma manifestação, o que é totalmente errado. Errado no momento que estamos vivendo. O momento que estamos vivendo não cabe manifestação, cabe cumprir a lei. Cumprir a lei para que ninguém mais seja contagiado. Essas passeatas, carreatas têm um grande risco de mais pessoas se contaminarem. E aí, se uma pessoa dessas se contaminar e ficar assintomática e transmitir para outras, ela vai arcar com a responsabilidade? Vão ser necessários mais leitos de hospitais para tratar do coronavírus caso um assintomático dissemine o vírus para mais pessoas. Então, se uma pessoa no meio dessa manifestação toda estiver com o coronavírus assintomático e passe o vírus adiante para outras pessoas, e essas outras pessoas passem para mais pessoas, não vai ter leito suficiente. Na verdade, aqui em João Pessoa, já não existe uma quantidade suficiente de leitos. É necessário a construção de hospitais de campanha, é necessário sempre mais medidas, mas se continuasse com manifestações e aglomerações, ia existir um momento em que não ia ter mais espaço para pessoas, não ia ter mais espaço para a população, entendeu? Então essas pessoas não vão arcar com as consequências no momento que estão fazendo a aglomeração. Agora que o governo da Paraíba agiu e colocou uma forma de impedir, não é? Que exista mais aglomeração no meio dessa pandemia. Então, é necessário medidas radicais. O brasileiro só sente no bolso. O brasileiro só sente as coisas quando coloca uma multa, quando coloca uma proibição, coloca na justiça. Infelizmente, a cultura do brasileiro não permite a evolução, nem mesmo no meio de uma pandemia. Então, pessoal, quero agradecer a audiência de vocês. Peço para vocês se inscreverem no canal. O meu amigo João Batista me mandou algumas dessas pautas, não é? Ele ajudou na produção de hoje do Pod News. Então quero agradecer a João Batista e quero agradecer a todos que estão me assistindo, todos que estão deixando like, todos que estão comentando, interagindo. Eu quero agradecer a vocês imensamente. Muito obrigado. E peço para vocês compartilharem com amigos, familiares, o canal Pod News. O Pod News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado.